Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda e hoje nós vamos estar resolvendo algumas questões de física do Enem 2020. Essa é a questão 111 do caderno amarelo. Nosso objetivo é sempre resolver o maior número de questões em um menor tempo. E para que isso seja possível, nós precisamos resolvê-las de maneira mais simples. Essa questão, ela fala para nós que um aquário pode perder calor para o ambiente a uma taxa praticamente constante. Então, olha, taxa praticamente constante é muito importante para a gente conseguir resolver nosso exercício, então eu grifei. Ele também fala que precisa ser instalado um sistema de aquecimento para evitar uma taxa de resfriamento. Então, ao receber 50 watts e o aquário perder 50 watts, o sistema fica em equilíbrio. Então, esse sistema de aquecimento serve justamente para isso, para quando houver essa troca, ele permanecer sempre constante. Ele dá para nós alguns dados importantes, como o calor específico da água, 4 kJ, vamos ficar atento a esse quilojoule, e a densidade de 1 kg por litro, ou seja, massa por volume. Aqui a gente consegue estabelecer uma relação. 1 kg para 1 litro, então uma relação de 1 para 1. Também podemos estabelecer uma relação entre volume e potência. Também temos uma taxa de 1 para 1. Então, potência e litros. Então, dessa forma, podemos dizer que 1 watts de potência aquece 1 kg de água. Então, dessa forma, nós temos um volume de 50 litros. Então, esses 50 litros equivalem a 50 kg. Outro dado importante que ele fala para nós é a respeito do tempo. Ele vai ser desligado por 1 hora. E a pergunta do exercício é: se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Ou seja, ele quer saber qual é a redução da temperatura quando esse aquecedor for desligado por 1 hora. Aqui eu trouxe nossa resolução de maneira bem simples, né? Só que nós vamos entender ela num passo a passo num videozinho. Bora lá? Nós sabemos, então, que energia é potência vezes o tempo. Energia é essa que é perdida em forma de calor. Então, nós vamos falar aqui, energia é igual a calor. Calor é dado pela letra Q. Então, onde for a letra E de energia, eu vou substituir pela letra Q. Esse calor é dado pela variação da temperatura. Dessa forma, nós podemos encontrá-lo através da massa, do calor específico, pela variação da temperatura. Vou usar o T maiúsculo para diferenciar do T de tempo. Então, onde for Q, vou colocar a tão conhecida fórmula aqui macete, né? Então, massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Pausa. Eu quero encontrar a variação da temperatura, então para isso eu preciso deixá-lo sozinho. Massa e calor específico estão multiplicando, então eu vou fazer a operação inversa, eles vão deixar a variação da temperatura sozinho e vão dividir. Eu tenho todos os valores necessários para me conseguir substituir. Só que eu preciso tomar alguns cuidados. O meu tempo foi dado em horas, mas nós sabemos que potência é dado por energia pelo tempo. Energia é dada em joule, então joule por segundo. Então eu preciso transformar 1 hora em segundos. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Nós precisamos ficar atentos com relação à massa.
Densidade é dado por massa por volume. Então, dessa forma, e ainda fala que a taxa é constante, nós podemos estabelecer uma relação de proporção. 1 quilo para 1 litro. Então, 50 litros equivale a 50 quilogramas. Outro fator ainda é o calor específico, ele é dado em kilojoule. Nós precisamos deixar em joule. Então, K equivale a 1000. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 1000. Então, calor específico vai ser dado por 4.000. A massa por 50 quilos. E o nosso tempo por 3.600 segundos. Dessa forma, é só substituir na equação. Então, dessa forma, é só substituir. Podemos simplificar 50 no numerador e no denominador. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 36 dividido por 40, 0,9 Celsius. Por que Celsius se o meu calor específico foi dado em Kelvin? Fala para nós que é uma taxa constante. Nós podemos também estabelecer uma relação de Kelvin e Celsius. Então, dessa forma, a alternativa correta é a letra C. Então, pessoal, agora nós vamos para a questão 130, também do caderno amarelo. É uma questão que fala sobre fluxo de campo magnético. Então, durante o funcionamento de uma usina, um operador percebe o aumento na diferença de potencial. Nessa parte aqui, ó. Então, é interessante a gente ir grifando para a gente não se perder durante o exercício, né? Então, ele quer saber o quê? O que esse aumento na diferença de potencial resulta, que é essa perguntinha aqui no finalzinho. Ele também fala que se há diferença de potencial, há fluxo magnético. Ele faz essa afirmativa, né? O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável, através delas, gerando diferença de potencial em seus terminais. Certo? Então, logo, quanto maior a variação do meu fluxo magnético, maior a minha diferença de potencial. E isso nós conseguimos equacionar. Perceba que quanto maior for o meu fluxo, maior também vai ser a minha diferença de potencial. Ainda mais se o meu tempo for bem pequenininho. Certo? Então, olha, aqui eu trouxe uma ilustração de uma usina hidrelétrica. Nós temos aqui o fluxo da água. Nesse momento, nós temos energia potencial. Essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética. Essa energia cinética vai fazer com que o gerador se movimente. Nesse gerador, há aspiras. Essa aspira, que é como se fosse uma espécie de hélice, que é achatada e bem estreitinha, parecido com a capa de um livro, para ficar mais fácil e mais didático o nosso entendimento e compreensão, que vai girar, fazendo com que a gente tenha fluxo magnético. Esse fluxo magnético, o nosso campo magnético é constante, mas o nosso fluxo magnético, ele é variável, ora eu tenho, ora eu não tenho. Nessa ilustração aqui que eu fiz para vocês, vai ficar mais fácil de visualizar isso. Então, aqui eu desenhei nossa espira e aqui é a capa do livro que eu falei com vocês. Aqui, nossos ímãs, né, que vão gerar o campo magnético. Então, esse movimento de rotação vai fazer com que essa minha espira se movimente. Então, ora vai ter fluxo magnético, que vai ser mais intenso quando ele for localizado na minha área de maior. Quando for nessa extremidade aqui, que é mais estreitinha, nós não vamos ter fluxo, então ele vai variar. Ora vamos ter, ora não vamos ter, por isso que ele é variável. Certo? Então, agora que nós já entendemos, vamos verificar então essas questões. A letra A fala pra gente o seguinte, que no intervalo de tempo as bobinas imersas
no campo magnético externo por meio da diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. Olha para você ver, se a gente diminuir a velocidade, o nosso fluxo vai aumentar. E a nossa diferença de potencial, ela vai diminuir, então ela é falsa. A letra B, ela fala para nós que o fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento na sua área interna exposta ao campo magnético. Não, a minha área da minha espira vai permanecer a mesma, então ela também vai ser falsa. Letra C. Intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campo magnético mais intensos. Não, como nós vimos, o campo magnético é constante. O que varia é o fluxo magnético, então ela também vai ser falsa. Letra D. A rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento na sua velocidade angular. Verdade. Se nós temos um aumento na velocidade angular, que nós estamos falando de rotação, essa rotação também aumenta, também aumentando o fluxo magnético e assim como a sua diferença de potencial. Percebemos isso pela nossa equaçãozinha, então ela é verdadeira. A letra E fala para a gente da resistência interna. A nossa questão ela não fala sobre o circuito, mas sim está interessado em como ocorre esse aumento na diferença de potencial. Então, a letra E também é falsa. Temos, então, a letra F como verdadeira, porque nós temos variação do fluxo magnético em um tempo pequeno. Temos também um aumento na nossa rotação, o que gera também aumento na nossa diferença de potencial.